Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem aqui no primeiro comentário um link, você vai lá, faz o seu cadastro, faça a sua aposta e você vai ganhar um dinheiro usando a palavra Ave Mais para dobrar na primeira, é só na primeira aposta, hein, gente? E aí você dobra e consegue ganhar dinheiro. Colocou 100, vai para 200. Colocou 200, vai para 400. E aí você consegue ter um dinheiro, uma grana, para poder fazer as suas apostas. Chegando aí, rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo do Vasco, final de semana tem jogos. Façam as suas apostas. 1xBet, parceira também do canal Ave Mais. Logo mais tem Vasco e Operário às 7 da noite em São Januário. É o grande assunto para todos os vascaínos nessa sexta-feira. Mas eu queria aproveitar esse espaço para falar de um tema que é um tema muito controverso, que é um tema de discussão, porque desde pequeno a gente ouve sempre as crianças, quando o pai diz, não, você não pode fazer tal coisa, isso não vai ser bom. E aí a criança diz, poxa pai, mas isso não é justo. Ou então, quando você pede justiça para aquele pai ter o julgamento dentro de casa do porquê ter dado mais dinheiro para o seu irmão do que para você. A palavra justiça, a palavra justo, são palavras que determinam muito uma linha de pensamento. Mas acho que a justiça tem sido muito deteriorada nos últimos anos por vários aspectos. Não só a justiça como órgão que está comandando aquilo que é fundamental na hora de determinar o direito de cada cidadão, pelos preceitos normais da justiça. É uma virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa. É uma maneira de você dar equidade, igualdade às pessoas num julgamento. Mas a justiça, ela vem sendo muito questionada por conta do envolvimento político. Você vê o questionamento da justiça em situações básicas, mas você tem que acostumar e você precisa entender que a justiça ela é fundamental, seja ela concreta, seja ela abstrata. E eu vou explicar o que é concreto e o que é abstrato na justiça. Porque sem ela vira uma anarquia, vira sem comando. A justiça, ela dá equilíbrio à vida, ela dá equilíbrio às situações. Existe a justiça abstrata, que é a justiça que determina a legislação do jovem, que diz, poxa, está injusto isso, poxa, isso não é justo. E tem a justiça concreta, que é a justiça que você leva aos tribunais, que você leva para advogados, juristas, enfim, que todos participam. E por que eu estou falando tanto de justiça? Porque eu acho que existem 3 casos muito emblemáticos essa semana que nos fazem refletir, e eu acho importante esse espaço aqui, porque mais do que uma opinião esportiva, acho que é legal, de alguma maneira, que eu possa dividir com vocês aquilo que eu falei ontem em relação à política. Reflexão. Acho que é um pouco do nosso papel trazer opiniões que não sejam verdades absolutas. E eu não quero isso. O que eu quero é que as pessoas possam, de alguma maneira, entender o que eu estou falando e discordarem ou concordarem, fazer o seu juízo de valor. Mas estou aqui para fomentar em você, em alimentar no seu íntimo, o pensar, que é tão pouco comum hoje em dia as pessoas. Um mundo tão nervoso, um mundo tão raivoso, um mundo de poucos caracteres, né? Que as pessoas precisam escrever curto, que as pessoas precisam comer rápido, é o fast food, que as pessoas precisam
ler rápido, que as pessoas precisam falar tão rápido que abreviam as palavras. É um mundo sem dúvida muito diferente, um mundo daquele que eu vi e que eu aprendi. Mas eu preciso me adaptar. Eu não posso achar que o meu mundo é o correto hoje, ou então que é o adaptado a hoje. Acho que a gente precisa pensar. Mas eu acho que existem certos conceitos que não podem mudar. Absolutamente não podem mudar, porque mudando-os, você dá a certas pessoas um poder muito perigoso. Você dá a certas pessoas um caminho que pode levar a nossa sociedade, e aqui eu digo a sociedade vascaína, por exemplo, a conceitos errados. Acho que a gente não pode banalizar a justiça, por mais que muitas pessoas da justiça queiram que isso aconteça. E eu estou falando porque eu quero levar 3 pontos em discussão aqui com vocês. Como eu vinha falando, pelas definições, e eu fui buscá-las para poder embasar, e acho importante também trazer esse conhecimento para você, há um grande jurista uruguaio, um dos maiores de todos os tempos, que faleceu em meados dos anos 50, Eduardo Juan Couturi. Ele dizia que o teu dever é lutar pelo direito, mas o dia que você encontrar o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. E acho que esse conceito precisa ser bastante claro para todos nós. Nós que vivemos numa comunidade, a comunidade vascaína, que tem orgulho de bater no peito e dizer que nós lutamos por causas corretas. Todo vascaíno é correto? Não. Todo vascaíno é infalível? Não. Todos os seres humanos não são corretos. Todos os seres humanos não são infalíveis. Ninguém é correto plenamente, ninguém é infalível completamente. Mas acho que se você pensa, pelo menos, que pode mudar, você já está aplicando justiça aos seus pensamentos. O Vasco teve essa semana cerceado de maneira arbitrária, de maneira dura, de maneira preconceituosa, o seu direito de jogar no Maracanã. Sim, porque é direito. É uma praça pública, é um bem público, é algo pelo qual nós, cidadãos, já pagamos e continuamos pagando. Eu já falei sobre isso. E continua uma série de situações que incomodam. Porque não é de agora, é de muito. Por que Flamengo e Fluminense não gostam do Vasco? Por que Flamengo e Fluminense não têm a vontade de ter o Vasco ao lado? O Vasco é um gigante. O Vasco é um clube de grandes proporções, com uma enorme e apaixonada torcida. E que sempre teve o Maracanã como um palco, assim como Flamengo, Fluminense e Botafogo. Grandes jogos, grandes decisões, grandes títulos já foram conquistados por todos eles no Maracanã. Você cercear o Maracanã a um clube irmão, co-irmão, não é justo. Absolutamente não é justo. E eu imputo a essa denominação de justiça, porque são várias aquelas que dizem o que é justiça, muito aplicável ao Maracanã. Virtude moral é a justiça, que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa e a atribuição do que é devido a cada um. Equidade. Há no direito a necessidade de que as pessoas entendam que a justiça é feita para que haja equidade. Igualdade na hora de se julgar um mérito, pelo menos em termos de defesa. As pessoas vão para um julgamento com o direito de se defender e com o direito de buscar os seus direitos. Mas para isso precisa ter uma equidade. E a partir do momento em que você formula um contrato e você dá a esse contrato a palavra equidade, precisa ser assim.
Ontem nós trouxemos no canal Atenção Vascaínos, no News, a notícia de que o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, representando o governo do Estado, cobra do consórcio e cobra, vamos dizer a verdade, de Flamengo e Fluminense. Que mané consórcio. A necessidade de entender por que cobrar 250 mil de um co-irmão, sabendo que o aluguel está em contrato por 90 mil reais. E acho que isso é buscar a justiça. E o governo do estado tem que fazer isso sempre. E o Vasco precisa fiscalizar isso. Não dá mais espaço para esse tipo de brincadeirinha. Porque eu gostaria de entender, também por justiça, por que a licitação do Maracanã ainda não foi marcada. Que arranjo é esse? Que arrumação é essa? Que ajuste é esse? Se é feita uma audiência pública em novembro do ano passado, com a possibilidade de até abril essa definição, e nós vamos entrar em julho, e nada definido? Mês 7, caros amigos. Não há o porquê disso estar sendo empurrado com a barriga. Mas aí eu tenho uma curiosidade, porque se vai a licitação e o Vasco vai ter a 777, se a SAF for aprovada, vai ter dinheiro, como o John Textor, no Botafogo, que acaba de comprar metade do Lyon. Imagine se os dois se unem. Aonde jogarão Flamengo e Fluminense? Ou, pela justiça, não dá para ter essa licitação? Porque aí Flamengo e Fluminense não podem ficar sem o Maracanã. Ora, o Flamengo precisa jogar no Maracanã. O Maraca é nosso? Não, o Maraca é de todos. O Maraca pertence a todos os cidadãos do Rio de Janeiro. A todos os brasileiros. O Maracanã é um patrimônio nacional. E eu acho que a justiça precisa ser feita. E olha, eu torço muito. Torço que aconteça uma situação dessa. Porque está na hora disso acabar. Que Vasco e Botafogo ganhem a licitação. Olha que bacana que seria. Para que Flamengo e Fluminense entendam que eles não são os únicos e principalmente o onipresente, o onisciente, o Deus Flamengo. Que sempre é assim em todas as suas medidas e a gente não compreende porque nós temos mais torcida. Amigo, sozinho vocês não jogam, sozinho vocês não ganham dinheiro, vocês precisam dos demais. E essa equidade é que a gente cobra. Então, justiça para esse caso do Maracanã. Justiça também, a gente precisa dizer que são os mesmos direitos a todos os cidadãos, sendo eles pobres ou ricos, negros ou brancos, ou com qualquer cor de pele. A justiça é essencial para a resolução dos conflitos. E acho que o que aconteceu ontem com o zagueiro Miranda, que foi julgado criminoso por um doping, que não foi um doping, ou que poderia ter sido um doping, ou então foi um doping que não foi, não sabemos. Porque os homens resolveram e determinaram que na justiça deles, a justiça da arrogância, a justiça feita por um e outro, e não por todos, porque assim é a justiça na sociedade, que todos tenham, independente de riqueza e cor de pele, os mesmos direitos de defesa ou de acusação. Miranda foi suspenso no ano passado e cumpre a pena sem poder estar ao lado dos companheiros, sem poder ir ao clube para poder manter aos 21 para 22, agora com 22 anos, sua rotina de treinamentos, mas os homens acreditam que ele não precisa. Ele é brasileiro. Ele é negro. Tomara que não. Tomara que não. Porque aí, acho que realmente a justiça precisa ser dura com quem pensa assim. Vamos liberar o Miranda. O Miranda vai jogar, dizem os homens engravatados, os que fazem sua própria justiça. Mas baseado em quê? Vocês deixam um profissional, um ser humano, um jovem, durante um ano na angústia de não poder treinar, de não poder exercer a sua atividade, mesmo que fora dos campos.
Que crime é esse? Que vocês não dão direito ao atleta de se defender. O atleta não teve condição de se defender e quis dizer por que ingeriu um diurético. Isso precisa ir à justiça. Isso precisa ser julgado. Isso precisa ser apurado. Porque é muito sério. Porque Miranda vai voltar, mas outros podem cair nessa armadilha. E aí eu quero entender, gostaria muito de entender, por que com uns sim e com outros não? Que mesmos direitos a todos os cidadãos são esses, hein? E há uma terceira definição que é bastante clara, que é talvez aquela que eu mais me identifique da justiça, que é o reconhecimento do mérito. É quando alguém diz: a vitória do Vasco foi justa, teve méritos. A vitória é justa quando você, por meritocracia, a vence. E eu acho que a gente precisa dar a mão à palmatória a uma situação. O reconhecimento do mérito é justo a esse time do Vasco, que hoje joga a 14ª partida do Campeonato Brasileiro. E ontem eu tive a oportunidade de ver Fluminense e Cruzeiro, jogo da Copa do Brasil, de fases da Copa do Brasil, das oitavas de final. E vi como a vitória do Vasco em cima do Cruzeiro precisa ser valorizada de forma justa. O Vasco ganhou um adversário que jogou duramente contra o Fluminense, que teve um jogador muito bem expulso, porém foi valente, foi pujante, foi brilhante e conseguiu perder por 2-1 com um homem a menos contra um ótimo adversário. O Fluminense tem um time muito bom. E o Vasco venceu esse Cruzeiro 1-0 e deu poucas chances ao Cruzeiro. Teve chances de fazer mais gols. Teve um futebol vibrante, um futebol de garra, de alma. Então temos que valorizar a vitória em cima do Cruzeiro. E é mérito desse time. Porque é um time que eu, você, todos nós atacamos. Todos nós desconfiamos. Todos nós desgostamos até hoje das atuações. Mas pelo menos uma coisa esses caras entregam a nós: dignidade, honra, amor à camisa. E é justo que nós reconhecemos o mérito, possamos reconhecer o mérito desses caras. Porque eles têm honrado a camisa. E que eles possam vencer hoje o Operário. Vencendo, o Vasco abre 10 pontos do 4º colocado. O que é uma marca, na verdade, do 5º, que é o Sport. 8 do time que está em 4º lugar. O que é impressionante, porque antes do campeonato estávamos aqui discutindo. A janela vem aí. A gente precisa somar pontos para a janela. E o time está aí. E o time é segundo e pode ficar a 1 ponto do líder Cruzeiro. Méritos a esses caras. Méritos também, justo e correto, que é uma outra definição de justiça, ao modo que o Vasco está levando a sociedade anônima do futebol na sua discussão. Respeitando prazos, respeitando ritos, fazendo diligência, esmiuçando tudo, buscando uma análise de documentos, formando uma comissão, abrindo para o sócio, buscando esclarecer que o Vasco, diferente dos outros dois que já viraram SAF no Brasil, Cruzeiro e Botafogo, que venderam 90% do seu futebol, o Vasco está abrindo mão de 70% para ter um parceiro, que é um parceiro que bate papo, que conversa, que se amarrou na do Vasco. Não há assodamento por parte daqueles que estão. Há seriedade. Eu ontem tentei uma entrevista com o Roberto Duque Estrada, vice-presidente do Vasco, para o News de ontem à noite. Ele é o presidente da comissão e ele me disse: Flávio, não posso falar. Está em acordo, está em contrato. E eu mesmo disse: respeito, doutor Roberto, entendo e acho digno da parte. Justo e correto é reconhecer que o trabalho está sendo feito. Porque é difícil dizer isso, porque sempre tem uma meia dúzia que vai achar que protege. Não. Sejam justos. Entendam que a coisa, quando é bem feita, por mais que seja feita por quem você não gosta,
Não adianta atacar pedra. E se o Vasco, que é um clube que durante anos sempre fez besteira, e aqui fala alguém que conhece muito do Vasco, muito, bato no peito e digo com a maior clareza, conheço bastante os meandros do clube. Se há uma coisa que está sendo bem feita, é a transição para a SAF. Justo e correto. Precisamos reconhecer isso. E a justiça que eu mais quero, a justiça para todos, para a situação do Maracanã, para a situação do time, para a situação da análise da SAF, para a situação de Matheus Miranda, é a justiça divina. Que Deus possa botar o seu dedo, porque essa é uma justiça abstrata, mas que para mim é uma justiça muito concreta. A gente precisa entender que o justo é o correto e o correto é o bom. Assim deve ser tocada a vida de todos nós. Chega de irresponsabilidade, chega de desmandos, chega de privilégios, chega de amiguinhos, chega de parceiros, chega de privilegiar A, B ou C clube, chega de privilegiar brancos e não brasileiros, como não era Miranda. Chega de dar privilégios a quem não merece isso. Ou então, dê iguais. Nunca dê diferentes. E quando você ver que alguém, mesmo que você não goste, está fazendo algo correto, como o time do Vasco, que pode não ser o time dos nossos sonhos, dê mérito. Bata palma. Seja justo. Ser justo é desígnio de Deus. Seja justo sempre naquilo que você pensar, mesmo que te doa muito. E não ache, a justiça está comprada, a justiça é errada. A gente sabe que em qualquer lugar tem gente ruim. Mas se a gente não acreditar minimamente que virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa, a gente vai viver numa anarquia. E aí não tem controle. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante, com Emerson Rocha ao vivo. Logo mais tem jogo, Vasco e Operário. Que a justiça divina nos ajude. Os caras estão trabalhando, vão ser ajudados. E a gente vai entrar no ar lá no canal Atenção Vascaínos a partir de 6h15 com todo o nosso timaço. Tchau, turma. Valeu!